Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Atos dos Apóstolos a partir do versículo 12 do capítulo 5. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 11, onde eu falei sobre Ananias e Safira, a morte deste casal. E hoje eu darei continuidade ao capítulo 5, meditando do 12 até o final do capítulo. Do versículo 12 até o versículo 42, Lucas ele vai falar sobre o ministério dos apóstolos. O que os apóstolos estavam fazendo em nome do Senhor Jesus. Então, os apóstolos eles realizaram milagres, fizeram pregações e várias pessoas se agregavam ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E claro, quando esse crescimento começou a se tornar notório na cidade de Jerusalém, alguém se levantou contra. É o que nós vamos ver nos versículos aí que se seguem. Diz o versículo 12 que muitos, 12, puxar um pouquinho a tela, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, ainda os apóstolos, a igreja recém-formada de Cristo, ela ainda tinha este costume de cultuar a Deus ali nas dependências do templo. E aqui eles se reuniam justamente neste lugar aqui chamado de Pórtico de Salomão. O que era o Pórtico de Salomão? Era uma galeria coberta e existia duas fileiras de colunas lado a lado em direção à região leste do átrio dos gentios no templo. Era um local que os apóstolos tinham esse costume. Inclusive, como nós podemos ver aí, a referência do capítulo, do versículo 12, que fala que Jesus, ele também passou por este lugar. Está lá em João, capítulo 10, versículo 23, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, que é o mesmo local, Pórtico de Salomão. Então Jesus ele tinha esse costume de andar por este local e provavelmente ele também fazia as suas prédicas ali nesta área do templo. E após a partida de Jesus, a sua morte e ressurreição, ele partiu, deixou os seus apóstolos, os seus discípulos, e eles continuaram com este mesmo costume de reunir ali neste lugar. Diz também aí o versículo 13, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Interessante que a palavra tributar, ela significa elogiar ou louvar. A multidão, eles louvavam, eles elogiavam o quê? A atitude dos apóstolos. Então pode ver que tributavam grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, e eles eram agregados ao Senhor. Olha aí, a palavra agregados, que significa adicionados, que se ajunta a alguém,
um número de seguidores ou companheiros de alguém. Então, novos seguidores do Senhor estavam chegando. E, diz o versículo 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sombra se projetasse em algum deles. Eu entendo aqui que não era um pedido dos apóstolos para que eles fossem colocados ali naquele lugar no intuito de receberem uma cura e que isso se tornaria uma regra para os dias atuais, que um determinado pastor ou líder peça para que se coloquem enfermos à sua direita ou à sua esquerda, para que quando ele passe, a sua sombra se projete e as pessoas são curadas. Não diz aqui que era um mandamento, mas era uma ordem feita. Não. Diz aqui que as pessoas, de livre e espontânea vontade, eles tomavam essa decisão e as pessoas que tinham entes queridos enfermos ou conhecidos enfermos, os seus leitos e as suas macas eram trazidas e colocadas às margens do caminho, para que quando Pedro passasse, eles criam dessa forma que pelo menos a sombra de Pedro projetasse em algum desses enfermos que eram colocados às margens da rua ou do caminho por onde ele estava passando. Não que isso aqui seja uma regra ou uma ordem para os dias atuais. Isso aqui foi alguém que tomou atitude e assim o fez. Também não diz que essas pessoas foram curadas. O texto diz aí que projetasse em algum deles. Ponto. E aí começa outra linha de raciocínio. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, endemoniados, e todos eram curados. Então, nós não sabemos se as pessoas que foram colocadas para que a sombra de Pedro projetasse sobre elas foram curadas. O texto não diz isso. É claro o texto. Ele encerra uma linha de raciocínio e depois continua a outra e fala que doentes e atormentados de espírito imundo eram levados, eles eram curados e os espíritos malignos eram expulsos. Agora, como é que eram, eu não sei. E diante desse quadro todo que eu acabei de dizer, curas, milagres, a pregação de Pedro, a reunião dos apóstolos ali no Pórtico de Salomão, despertou um certo desconforto em alguém na sociedade judaica. Olha aí, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, os saduceus, eles eram um partido dos sacerdotes que controlavam o templo e também o serviço realizado ali no templo. Era a minoria, mas eles controlavam o templo e também os trabalhos ali realizados. Lembrando que existiam os saduceus, os fariseus e os zelotes. Os fariseus eram os parushins, aqui os saduceus, eles cuidavam do templo, então eram partidos. Tinha uma certa rivalidade entre eles, mas o que se diz respeito a se levantarem contra a pregação de Jesus, ou até mesmo dos apóstolos, eles agora se reuniam e saduceus e fariseus se tornavam uma multidão unida para tentar atrapalhar a pregação do evangelho. E o que eles fizeram aqui? Tomados o que? De inveja. Porque eles não tinham nada mais para oferecer para o povo. A religião judaica, ela já tinha caído em um formalismo terrível. Jesus, o próprio Deus, o Eterno, ele já estava fora do templo há muito tempo. Até porque, neste período aqui,
existiam 2 sacerdotes e o correto era um só. Tinha Anás e Caifás. Um era sogro do outro e um era título honorário e o outro era um oficial colocado pelo Império Romano. O povo não aceitava, então era uma bagunça religiosa na época em que Jesus veio e quando os apóstolos também deram continuidade à pregação do Evangelho. E como eles não poderiam oferecer nada, eles estavam em um mero formalismo religioso, não tinha nenhum poder em suas palavras no que se diz respeito à divulgação do Evangelho, eles ficaram o quê? Cheios de inveja. E o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos. Não diz que era um só. Prenderam os apóstolos. Não sabemos quanto, mas era mais de um, porque está no plural. E recolheram à prisão pública. Mas o interessante, olha aí, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz anjo do Senhor, pode ser uma teofania do próprio Eterno se manifestando, porque a palavra aqui é sempre no singular, não é os anjos, é um anjo do Senhor. Eu não sei que anjo seria esse. Ou seria um próprio representante do Eterno aqui na terra. Ele estava falando em nome do Eterno Deus. Provavelmente seja isso. E esse anjo do Senhor, ele abre as portas do cárcere, miraculosamente, e tira para fora quem? Os apóstolos que estavam presos. E o que o anjo diz para esse grupo de apóstolos que nós não sabemos o número deles? Diz o seguinte, olha aí: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, o anjo diz, olha, não calem, não se atemorizem, nem se acovardem, continue pregando a palavra da vida. Palavra da vida é o quê? É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra viva de Jesus. É o Evangelho de Jesus, que é esta palavra que conduz o homem morto outrora no pecado, agora vivo para Deus. Eles não poderiam se calar, mesmo diante de afrontas e de ameaças dos principais religiosos da época. Eles não deveriam parar a pregação do Evangelho. E isso ainda antes de amanhecer, olha o 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e eles continuavam fazendo o quê? Ensinando. Eles ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas em seus postos, aqueles que guardavam a prisão, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo, ou seja, o responsável pelo templo, e os principais sacerdotes, eles ouviram essas informações, eles ficaram perplexos. Uma tradução diz que eles estavam admirados. E a palavra grega é diaporel. Diaporel é estar totalmente perdido. Eles não tinham uma opinião formada a respeito do que tinha acontecido a esses homens, já que o cárcere estava lacrado, estava trancado. Os guardas estavam em seus devidos postos, guardando os apóstolos com toda a segurança, mas quando abriram, não encontraram ninguém. Então, diante desse quadro relatado, eles não tinham uma opinião formada a respeito do fato acontecido. Por isso que eles ficaram perplexos. Ou seja, não tinham opinião formada para dizerem a respeito do que tinha acontecido. Olha,
perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nós não sabemos o que aconteceu. Está tudo trancado, mas agora, como eles saíram de lá, ninguém sabe. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou. Enquanto eles estavam naquela discussão, o que realmente teria acontecido, como é que eles saíram de lá? Cavaram um túnel? Não, mas não tinha túnel cavado. Então como é que eles saíram de lá? Estava tudo trancado, lacrado. Os guardas estavam em seus postos, mas como eles saíram? Ninguém sabia. Então eles estavam naquela discussão ali, provavelmente, entre eles, as autoridades religiosas, quando alguém, nesse exato momento, fala: olha, os homens que vocês estão dialogando a respeito deles, como eles saíram do cárcere, eis que os homens que recolheste no cárcere, versículo 25, estão no templo ensinando o povo. Olha aí, aqueles que vocês prenderam no dia anterior, eles estão lá no templo ensinando. Eles continuam ensinando. Eles continuam anunciando o evangelho de Cristo. Esse Cristo que vocês alegam de tê-lo matado e acabou. Mas eles continuam ainda pregando o evangelho de Jesus. Nisto, versículo 26, nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Por quê? Porque toda a multidão já estava a favor dos apóstolos. Por quê? A multidão, ela ouvia e via aquilo que estava sendo feito por estes homens. Os sinais seguiam as suas pregações, ao passo que os saduceus, os fariseus e os zelotes nada podiam fazer. O ensino destes homens eram vazios de autoridade. Eles não tinham nada para oferecer. Mas os apóstolos do Senhor Jesus, quando eles pregavam, os sinais seguiam as suas pregações. E o povo dava ouvido, e o povo estava do lado destes homens. Então, quando eles foram lá buscar os apóstolos, eles temeram o quê? A multidão. Eles eram a minoria e a multidão a maioria. E estavam do lado dos apóstolos. Olha, trouxeram eles sem violência. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Interessante é que este que tomou a palavra, o sumo sacerdote, que tomou a palavra e direcionou essa palavra para os apóstolos que ali estavam sendo interrogados, ele receia, ele tem um certo temor em dizer o nome de Jesus. Interessante, olha aí, que não ensinasseis nesse nome. Por que não fala o nome de Jesus? E lançar sobre nós o sangue deste homem. Por que eles não falaram o nome deste homem novamente? Nome e homem. Eles não citaram o nome de Jesus. Porque eles temiam até mesmo mencionar o nome do Senhor Jesus. Esse sumo sacerdote, ele tinha receio. Eu creio que provavelmente devido à sua consciência, a culpa que ele carregava na sua consciência, devido ao fato de ter entregado Jesus para ser morto. Então, por isso que ele não cita o nome de Jesus. Ele fala: ensinasse nesse nome, o nome desse homem. E ele fala assim: olha, vocês estão querendo colocar na nossa conta o nome a morte deste homem. E ainda, vocês estão ensinando as doutrinas a respeito deste homem. E além de estarem ensinando, vocês encheu Jerusalém com os ensinamentos, olha aí, vossa doutrina. Claro que a doutrina não era dos apóstolos, a doutrina era do próprio Jesus. Foi ele que doutrinou os apóstolos, foi o próprio Senhor Jesus que ensinou os apóstolos. Então, você olha, vocês estão enchendo Jerusalém com este ensino.
vossa doutrina, mas não era dos apóstolos. A doutrina, o ensino era do próprio Jesus. E ainda vocês estão querendo colocar na nossa conta o sangue deste homem. Olha o 29. Então Pedro e os demais apóstolos, então, igual eu já falei, eram mais de um, provavelmente os 12 que estavam ali, não sei, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, olha, no que se diz respeito à pregação do Evangelho, nós não vamos calar. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Nós devemos obedecer às leis de um país até onde esta lei, ela não transgrida os princípios da palavra de Deus. Quando as leis de um país, ela extrapola os limites e ela fica acima da palavra de Deus, então nós não devemos mais obedecer à lei do país, e sim a palavra de Deus. Desde que a lei de um país não fira os princípios bíblicos, nós devemos obedecê-las. Versículo 30, o Deus de nossos pais, olhem, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Veja que o sumo sacerdote acabou de dizer que os apóstolos estavam enchendo Jerusalém dos ensinos de Jesus. E que os apóstolos também estavam querendo lançar na conta deles o sangue de Jesus. E, mesmo diante da fala do sumo sacerdote, Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Então, Pedro foi o porta-voz. Então, mesmo diante dessa fala, Pedro, ele não se esquivou, ele não se acovardou. Ele disse, olha, ele tornou a afirmar, olha, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram. Pedro coloca na conta do sumo sacerdote e todos os demais o quê? A morte de Jesus, pendurando no madeiro. Deus, porém, olha aí o 31, Deus, porém, com sua destra, ou a sua direita, o exaltou príncipe e salvador. Olha aí, príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Interessante. Então, Pedro fala assim, olha, Deus, porém, com a sua direita, exaltou quem? Jesus, o príncipe, a príncipe, Jesus, e Salvador. E qual é o intuito disso? Conceder à nação de Israel o quê? Arrependimento. E a palavra grega aqui, arrependimento, pode ver aí, é metanoia. Metanoia é mudança completa. Então, através de Jesus, Deus concedeu a Israel o quê? O arrependimento. A possibilidade de arrependimento. Eles poderiam escolher passar por Jesus e se arrependerem dos seus pecados. Então, eles poderiam se arrepender, que é metanoia, mudança de mente, de coração e de atitude, e também passar pelo processo da remissão de pecado. O que é remissão? É libertação. Eles seriam libertos da escravidão do pecado e receberia o perdão. Pronto, estava resolvido o problema da nação de Israel. Só que eles não quiseram. A nação de Israel, ela não quis. Claro, não podemos generalizar. A igreja primitiva, inicialmente, ela era composta de judeus. Mas eu estou dizendo, a maioria dos judeus da época, eles preferiram virar as costas para o seu Salvador. Claro que tiveram outras pessoas que abraçaram a Jesus e tiveram arrependimento, remissão de pecados e se tornaram discípulos de Jesus. É lógico. Mas a maioria da nação, eles preferiram virar as costas para o seu Salvador. E ele ainda diz aí, ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E ele ainda continua, olha, nós, ali os apóstolos que estavam diante daquele grupo de homens, daquelas autoridades religiosas, provavelmente o Sinédrio ou o Senado, e Pedro, juntamente com os apóstolos, eles afirmaram, olha, ora,
nós somos testemunha destes fatos. Que fato é este? O que ele acabou de relatar em cima, de que Deus exaltou a Jesus, a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecado. E nós vimos a exaltação dele, de Jesus, como príncipe salvador. Nós somos testemunha destes fatos. E pode ver, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Interessante que a palavra grega para testemunhas é martos. Martos é alguém que presencia algo, alguém que estava no local e viu com seus próprios olhos o acontecido. E o que aconteceu com os apóstolos? Os apóstolos estavam trancados, reunidos, quando Jesus ele apareceu no meio deles. Então eles tinham visto e ouvido as palavras de Jesus depois de ressuscitado. Então eles não poderiam negar esta verdade. Então, ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou, pode ver aí que ele usa a palavra outorgou, que é dar a alguém. Dar a alguém o quê? Aos que obedecem. Então, ele dá àqueles que obedecem também. Então, o que Pedro dizendo assim, nós somos testemunhas dos fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Que Deus em Cristo abençoe. Eu não vou continuar aí no conselho de Gamaliel, até porque tem alguns fatos apresentados aí no relato aí, com relação ao conselho de Gamaliel, que demandaria um certo tempo. Mas no próximo vídeo eu estarei falando aí sobre o conselho deste homem chamado Gamaliel. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.